Eu recebi uma pergunta hoje de um profissional, um jovem profissional no LinkedIn, e achei bastante interessante, respondi para ele, mas eu gostaria até de falar um pouco sobre isso. Na verdade, uma forma de pensamento, é um tipo de pensamento que é bastante comum, não exatamente igual a pergunta dele, mas é bastante comum as pessoas pensarem, os profissionais terem uma ideia que eu considero, né, sempre considerei bastante distorcida com relação a empresas e ao mercado de trabalho. Primeiro é que quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de empresas, é comum dar a sensação de que a gente está falando de uma entidade ou de uma, né, a instituição, a empresa, tudo isso nós estamos nos referindo a pessoas, né? As empresas são pessoas, o mercado, né, ele é feito de pessoas. Né? Não existe a empresa sem pessoas, é um, sei lá, um prédio com cadeira, com computador, ou é uma ideia, né, um conceito, um parque industrial, lá uma fábrica, né, é só uma questão material que não faz absolutamente nada sozinho. Então, as empresas são pessoas. O mercado de trabalho, quando a gente fala de mercado, nós estamos falando de pessoas. Né? Então é importante a gente dar ter esse olhar de que o tempo todo nós estamos falando de pessoas, né? O mundo e a vida é sobre pessoas. E aí, pensando nessa perspectiva também, existe, que eu sempre considerei que os profissionais, de uma forma muito generalista, claro, mas eles acabam tendo uma visão de empresas, né? Que é exatamente isso, como se a empresa fosse algo muito grande, uma organização muito grande, pode até ser uma grande organização, né? Mas como se fosse algo grande que tivesse que tomar conta das pessoas e até como se tivesse uma certa obrigação de dar emprego, né? Eu realmente vejo muito isso, as pessoas bravas ou irritadas ou nervosas porque a empresa não me contrata, porque o mercado não me contrata, porque as empresas não me dão emprego, não dão emprego para as pessoas. E quando eu vejo isso, né, ou ouço as pessoas falando dessa forma, eu questiono realmente como que é essa relação, como que é esse conceito para essas pessoas que pensam desse jeito, né? Porque não faz muito sentido. Se a gente for pensar, por que existe uma empresa? A empresa existe porque ela encontrou ali uma necessidade, né, no mercado, uma demanda, às vezes é algo que é muito útil, às vezes é algo que não é tão útil assim, mas que existe de fato uma demanda, senão a empresa não existiria. Então, alguém, uma pessoa, né, ou algumas pessoas, um grupo de pessoas, resolveram criar uma empresa para fabricar um tipo de produto ou para prestar determinado serviço para a sociedade, trazendo uma solução, né, é sempre uma solução, né, um sapato, uma roupa, móveis, imóveis, né, carros, são sempre soluções. A gente está vendendo, está fabricando solução e vendendo solução, assim como serviços, né? Então, serviços de saúde, serviços de estética, serviços de conhecimento, de educação. Então, a gente está sempre solucionando algum problema, alguma demanda, alguma necessidade das pessoas. E aí, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas abre uma empresa, resolve fundar uma empresa, criar um negócio, uma empresa, por mais que, ainda mais hoje, né, as pessoas tenham esse olhar de trazer soluções, de realmente colaborar com a sociedade, com a comunidade, toda empresa precisa ter lucro. Existem as ONGs, claro, ou instituições sem fins lucrativos que de fato querem só prestar um serviço para a sociedade, mas qualquer empresa, órgão, o que quer que seja, ONG, qualquer tipo de organização, por nós vivemos num mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro. Né? Então, nenhuma instituição sobrevive se ela não tiver ali alguém que esteja bancando, alguém que esteja pagando por aquilo, porque tudo custa dinheiro, energia elétrica, mobiliário, enfim, tudo vai custar dinheiro. Em uma empresa, por mais que ela exista com esse objetivo de sei lá, trazer um benefício para a sociedade, eu criei uma empresa de carros elétricos, né? Hoje a gente vive uma onda de soluções que são muito bacanas, que se juntam entre propósitos, atendem necessidades, mas também tem um propósito muito bacana, né? Com pessoas, com a ecologia. Então, isso é muito legal, né? E eu acho que é realmente uma tendência, espero que seja cada vez mais uma tendência, mas todas elas também têm o objetivo de ter lucro, não só para continuar essa empresa, para poder manter essa empresa em funcionamento, mas também para que as pessoas que estejam envolvidas ganhem dinheiro, porque é assim que a gente sobrevive nesse mundo. Então, o lucro, né, a questão financeira, ela sempre existe. E, obviamente, que nós temos muitas empresas e muitas pessoas, né, que têm um objetivo muito
exclusivo de ganhar dinheiro e de que ignora todos os seres humanos que fazem parte dessa cadeia produtiva, desde, né, da parte mais operacional até os seus executivos. Tem muitos donos de empresas, né, ou executivos. A empresa é uma sociedade, né, então existem os acionistas, não tem um dono exatamente, mas os executivos que estão ali liderando aquela empresa, eles têm um objetivo muito forte do lucro, eles não estão nem aí para quem está dentro da empresa, para os funcionários, para ninguém, né? Nem para os clientes. Então isso acontece muito, muito mesmo. Só que, como eu falei, é uma tendência que isso comece a mudar. Porém, ainda nessas empresas que têm como objetivo o lucro, eu acho muito curioso como as pessoas têm esse pensamento, como eu falei, que parece que é invertido. A empresa existe para ter lucro. Ela tem lá uma série de posições em aberto e ela precisa de pessoas para determinadas funções. Ninguém abre uma empresa só para sair dando emprego. E não faz o menor sentido, ainda que a pessoa tenha o objetivo de empregar muitas pessoas, ninguém vai colocar dentro de uma empresa, numa posição, um profissional que não tenha o perfil e que não tenha ou as qualificações ou até a capacidade exata para desempenhar aquela função. Porque senão, jamais daria certo. E a gente vê isso, né? E, aliás, esse exemplo todo mundo tem. Pessoas que não têm a capacidade de exercer a função daquela posição, por algum motivo estão lá e acabam atrapalhando todo o time, todo o departamento, compromete resultados. Então, ter pessoas que não têm o perfil certo para exercer aquela função, junto com todo o time, ou trabalhando individualmente, mas, né, normalmente dentro de uma organização são várias pessoas, ainda que a pessoa trabalhe sozinha, o resultado dela, aquilo que ela faz parte de algo muito maior. Né? Então, ainda que seja o departamento de uma pessoa, tem outros departamentos e aquele trabalho, aquele resultado, ele vai ser parte do todo, para chegar a um objetivo final, até os clientes finais daquela empresa, daquele serviço, daquele produto. A questão toda empresa tem uma demanda exata para um cargo, para uma posição, né? Eles precisam de uma pessoa. Também entendo, também vejo que existe um certo comodismo, né, do mercado de querer contratar pessoas prontas, né? Então, eu quero uma pessoa que já tenha experiência, que já saiba fazer, que de preferência venha de uma empresa muito melhor do que a minha, né, para trazer esse conhecimento de lá, que tenha estudo, que já venha com todas as ferramentas como o inglês e Excel, que isso é ferramenta de trabalho, e que venha também, obviamente, com as chamadas soft skills, né, que são os comportamentos, que são realmente as ferramentas humanas, né? Então, a empresa ela vai querer sempre o melhor profissional para desempenhar aquela função, porque isso quer dizer que você vai ter um resultado muito melhor. E aí, quando as pessoas começam a ficar muito revoltadas, porque a empresa está exigindo inglês, como que o mercado está exigindo inglês, o mercado está exigindo isso, o mercado está exigindo muito, né? Ou seja, as pessoas, os gestores, é muito comum jogar tudo em cima do RH, falar que é o RH que está exigindo, né? O RH só faz esse processo, mas quem está exigindo é o gestor que está contratando para a equipe dele. Então, por mais que o gestor e a empresa, né, chamando o gestor de empresa, por mais que a empresa esteja exigindo uma série de qualificações, uma série de características que muitas vezes a gente vê que não faz nem sentido, realmente não é muito coerente aquele perfil para aquela vaga, às vezes para o próprio salário, né, enfim, pode ser que o gestor esteja viajando ali. Nós estamos num momento em que nós temos muitos profissionais qualificados e com experiência, ótimos profissionais desempregados, então isso favorece as empresas que contratem pessoas até com um valor menor, é natural também que os salários abaixem, é a lei da oferta e da procura, né? Então, como em qualquer outro mercado, de qualquer outra forma. Então, existe muita mão de obra, o mercado acaba selecionando aquilo que é melhor para ele. E o que eu falo que eu acho muito curioso é esse sentimento das pessoas com relação à empresa, como se o fato da empresa exigir um perfil muito, muito qualificado ou muito exato para aquela função fosse algo extremamente negativo. E não inverter esse olhar. Poxa, se o mercado está exigindo cada vez mais, né, mais ferramentas, um comportamento diferente, que profissionais mais desenvolvidos, né, que tenho interesse em vender o meu serviço para esse mercado, porque todo profissional é um prestador de serviço, né, todo profissional vende o seu serviço, seja operacional, seja intelectual, todo mundo está vendendo algo para o mercado de trabalho. Então, se eu tenho interesse em vender, eu tenho que adequar o meu serviço àquilo que o mercado está querendo, né? É a mesma coisa que, imagina uma fábrica de carros que está fabricando o carro e aí de repente todo mundo muda o modelo e o carro fala, não, eu quero continuar fabricando, sempre fabriquei esse modelo de carro e eu vou continuar fabricando.
Imagina se as escolas de formação de profissionais continuassem formando profissionais vendendo serviços de datilografia, ensinando datilografia, né? Então não faz sentido, a gente tem que se adequar ao mercado. Se agora o mercado está exigindo tal ferramenta, eu tenho que me desenvolver para que eu, como um vendedor de serviços, para indústrias, para empresas, para o que quer que seja, para que eu consiga vender esse serviço da melhor forma possível, né? Então sou eu que tenho que me adequar ao mercado, não adianta a gente culpar o mercado. O mercado é um reflexo de tudo que está acontecendo, né? Do mundo, das mudanças do mundo, das inovações, das tecnologias, de tudo. Então o mercado, ele só vai refletir isso. Se hoje as empresas estão exigindo tal perfil de vaga, sou eu, como prestador de serviço, que tenho que buscar meu desenvolvimento. Não adianta eu falar que a empresa nunca me treinou, porque treinar perfil, se desenvolver e se qualificar é de cada profissional, não é da empresa, né? A empresa pode fazer isso, deve fazer isso, né? Deve mesmo, todas as empresas deveriam desenvolver seus profissionais, mas não é um papel exclusivo da empresa. Então, isso é o profissional, sou eu, como profissional, que tenho que buscar sempre o meu desenvolvimento e a minha qualificação. Então, olhar para o mercado como se eu fosse vítima dele, né? Como se eu tivesse ali, as empresas têm que me dar emprego, as empresas têm que me contratar. A empresa, como alguém que está contratando um serviço, vai querer sempre contratar a mão de obra que seja mais adequada e que traga mais vantagens para ela, que seja mais vantajoso, né? Sempre um contrato que seja mais vantajoso, como qualquer um, né? A gente, quando vai contratar um serviço qualquer, que profissional que você escolhe? Como que você escolhe o profissional? Você pode até escolher alguém que esteja precisando, né? E não é nada contra quem esteja precisando de trabalho. Mas eu não vou contratar um profissional que esteja precisando para uma vaga que não tem o perfil. Se eu tenho vários outros profissionais muito melhor qualificados, né, que atendam muito melhor a minha necessidade, também disponíveis. Então, se eu posso escolher quem contratar, eu sempre vou escolher o melhor. E aí não é discriminando, né, porque nesse momento existe um outro fator que a gente não pode desconsiderar de forma alguma, que é: ainda assim existe um número muito pequeno de vagas para a quantidade de profissionais que tem no mercado. Então aí vão entrar outros fatores que são fundamentais também, como você chegar na vaga certa, você ter essa comunicação com o mercado, você aparecer para o seu empregador. Então isso se torna fundamental. Está cheio de profissional muito bom, com qualificação, com muito potencial, que não consegue chegar até a vaga, porque só manda o currículo, só faz o cadastro no site e sequer é chamado para um processo seletivo. Às vezes não consegue nem mostrar todo o potencial que tem. Então também tem esses outros fatores, tá? A pergunta desse profissional que ele me encaminhou era se as empresas, na minha visão, as empresas estão dando preferência para os profissionais que estão desempregados, aos que estão trabalhando. E a minha resposta foi: as empresas vão preferir sempre o profissional que atenda melhor a necessidade deles. Se eu tenho entre dois candidatos, um trabalhando e um desempregado, eu realmente vejo que a maioria prefere quem não está trabalhando, justamente para trazer essas pessoas de volta para o mercado. Aí sim entra esse papel e essa função da empresa como parte da sociedade, né, de trazer esse equilíbrio de volta. Claro, porém, se eu tenho uma necessidade específica e não tenho ninguém, né, desempregado que atenda e uma pessoa empregada, eu vou trazer quem está empregado. Então, essa é uma lei de demanda mesmo, de necessidade, de oferta, de procura, e por isso que cada profissional tem que cuidar da sua carreira como sendo sua própria responsabilidade. Eu não posso exigir que o mercado me desenvolva, que a empresa me desenvolva. Sou eu quem tenho que buscar, que tenho que ver a necessidade de mercado e me desenvolver em função disso. E cada vez mais isso vai acontecer, né? Então, fica a dica para quem está buscando recolocação, ou para quem quer fazer uma transição, para quem às vezes tem essas dúvidas e não consegue entender muito bem por que o mercado se comporta dessa forma. Espero que eu ajude. Se você tiver dúvidas, quiser entrar em contato comigo, eu fico sempre à disposição. É só entrar em contato comigo pelo meu site, directivadh.com.br, pelo LinkedIn, Ana Guedes, ou LinkedIn da Directiva, e desejo boa sorte, muito sucesso na sua carreira.